Olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast Mesa para Quatro. Prazer receber a tua audiência, o teu carinho e a tua mensagem, Luiz Gustavo Medina. Repita para as pessoas que não sabem. Elas mandam um e-mail para mesapraquatro@empíricos.com.br. É fácil, não precisa nem pensar o nome do programa @empíricos. Você escreve sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida, seu comentário. Semana caótica, estamos gravando um pré-programa, por assim dizer, por conta disso. Como tá, Caio? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Hoje, então, é sexta-feira, que horas são? 4 da tarde. Isso. Pós-coletiva. Pós-coletiva do Guedes, né? E posso mandar um alô aqui? Deve. É que, assim, no final... Fez uma listinha. As Boa. pessoas estão me parando na rua por causa do programa. Uau! Me parando. Realmente verdade. eu desci outro dia aqui, vou almoçar, parei, mostrou lá um amigo meu, Luciano Prado, um grande abraço pro Luciano, tava ouvindo lá o podcast do Arnaldo. E aí eu quero compartilhar o nome de umas pessoas, que essas pessoas, cara, elas mandam comentários para mim e eu tenho a obrigação de compartilhar aqui, são grandes amigos meus, que a Ana Lúcia e o Jorge são amigos meus da GV, do grupo da GV. Um abraço para a turma lá. Os meus também grandes amigos de tantos anos, Luiz Pecioli e Renato Pinto, que também são ouvintes e fãs do programa. O Ricardo, o Rick, meu cunhado, que adora o programa, comenta em todos os programas. Cunhado é obrigação, tem que né? falar. Grande médico, tá aí, trabalhou na linha de frente, inclusive, pô, espetacular. E por fim, o Marcos Zucon, meu colega de Colégio Bandeirantes. Você estudou Bandeirantes? Estudei em Bandeirantes. Isso explica muita O coisa. Marcos Zucon me manda mensagens literalmente todos os dias. Aí não é só sobre o programa, sobre o mercado. Acompanha o mercado, sofre com a gente sobre o mercado. Hoje é um dia que ele está sofrendo, se bem que ele tem uma posição importante em dólar, ele está feliz por outro lado. E também acompanha o mercado de cripto. Então, um abraço para todas as pessoas aí que me acompanham e são amigos meus. Cunhado é o pior parente que alguém tem? Sim, é o pior grau de parentesco, é cunhado, né? Eu não vou falar nada que o meu cunhado também ouve o programa. Não, sim, mas assim, mas ele pera. acha isso também, porque ele também é cunhado de alguém, também tem algum cunhado, né? Tem sogra também, né? Mas é que sogra é sogra, né? Porque sogra é a avó ali, né? É verdade. Então eu quero mandar um beijo pra Tati e pra Mara, do restaurante Marcha e Sai, que é maravilhoso lá em Higienópolis. Toda vez que eu vou lá, é pequenininho. Eu não gosto de falar lugar pequenininho que eu adoro, porque eu fico com medo de deixar ser pequenininho. Né? E graças ao nosso poder, ele vai se tornar enorme e lotar loucamente. Mas tomara que lote loucamente, que elas são o máximo lá no Marcha e Sai. E Higienópolis, toda vez que eu vou lá, Caio, elas falam, não, ouvimos o programa tal. E daí tem as questões, o pessoal fala, eu acho muito bacana. Para essas pessoas, Luiz Gustavo Medina, este pré-programa é fundamental, porque foi uma semana caótica, a gente achou que estava indo pro abismo, aí agora estamos subindo a ladeira, daí eu já não sei mais. Não, acho que subindo Não, a subindo ladeira, subindo, não. Quer dizer, pelo menos foi o famoso bateu no fundo? Não, ainda. Também não pode falar isso. Não. Eu tô tentando ser minimamente otimista, então não dá. Tá difícil. É um momento horroroso, porque a gente veio falando aqui, né, desde o começo sobre os bots da sala, né, que não saem, mas a gente não imaginava que esses bots iam procriar, ficar e tomar conta e morar de vez ali, né, que foi o que aconteceu essa semana quando a gente resolveu abandonar o teto de gastos, que é uma escolha estranhíssima, uma escolha péssima, obviamente, os mercados mostraram o tamanho disso tudo. Mostrou também a falta o grau de improvisação do governo, né? Teve um dia que eles marcaram uma coletiva e 15 minutos antes eles cancelaram porque estavam estudando ainda o que fazer, de onde achar, quer dizer, você vê a loucura que é. E a gente criou um problema, né, Dan, Caio? É um negócio muito doido. A história toda é por 30 bilhões. 30 bilhões no orçamento de 1,5 trilhão, né? 30 bilhões num ano onde a gente tem uma arrecadação recorde, onde o déficit é muito menor do que a gente imaginava, do ano que vem muito menor do que a gente imaginava, relação dívida-PIB que ia ser 100% vai ser 80%, onde o fiscal está maravilhoso, por causa de 30 bilhões a gente matou a economia do final do ano e talvez do ano que vem, a gente puxou a curva de juros para 2 dígitos, a gente puxou o dólar para perto de 6, a gente fez um caos por causa de 30 bilhões. É praticamente como se você brigasse na família por causa de R$5, né? Criasse uma briga entre irmãos, pais e filhos, cunhados por causa de R$5. E aí, nessa coletiva hoje do Guedes, fica claro que, assim, quando ele fala, finalmente ele falou, né? Quando ele falou, você até fala, pô, realmente, era tão mais fácil fazer de outra maneira, né? Tão mais fácil você, no limite, né? Eu até escrevi isso lá no Twitter.
A solução boa é óbvio, é remanejar o orçamento, é olhar lá dentro, tirar aquelas emendas picaretas dos deputados, ou cortar subsídio, ou remanejar despesa. 30 bilhões no orçamento você acha ali. Sim. Não precisa nem de muita lupa, né? Sim. Ah, não quero confusão, não quero fazer. Cara, então beleza, galera, olha só. Quero chamar a coletiva, como a gente está com fiscal muito bom, arrecadação muito boa, crescendo, e as pessoas precisam de mais dinheiro porque a inflação foi alta, eu vou pedir aqui uma PEC temporária, uma autorização para gastar 30 bilhões. Só para acrescentar no comentário, daí o Caio, se quiser, ele já... Então, eu acho que tem um significado, você está abstendo a questão do significado que ela possa ter. O significado, num certo momento, parecia, será feito qualquer coisa para se tentar a reeleição. Tanto faz o preço, tanto faz o custo. De alguma maneira, significou isso num certo momento. Mas se significou, é pior ainda, né, Dan? Porque então, é o seguinte, se você vai desaquecer a economia, piorar a perspectiva de gerar emprego e renda, aumentar a inflação, aumentar os juros, piorar a linha de crédito, você está piorando a si próprio, né? A si próprio. De novo, você não precisava criar essa confusão. Tem uma coisa importante para a gente não perder de vista. Esse governo conseguiu criar um problema num ano em que o país cresce mais de 5%. Como é que você cria um problema para si com uma economia de mais de 5%? Então todo mundo que estava falando, Dilma de novo, Dilma 3, Dilma isso, Dilma aquilo, Dilma de novo, exagerou, na sua opinião? Não exagerou. Acho que está coberto de razão. A questão é por que a gente fez isso. Porque a gente não precisava ter feito Agora, isso. Assim, eu não imagino que o Guedes esteja satisfeito com isso, né? Então foi imposto, né, em cima dele, né? Eu não sei, então, Caio. me parece que estão, né, empurrando o Guedes para fora do governo. Como os assessores saíram ontem, né? A gente imaginava que ele tivesse insatisfeito, mas lembra que o caos começa, o ápice do caos é quando ele vem e pede um waiver, né? Que é a palavra da semana, né? Ou seja, o Guedes também não tá entendendo o jogo, não tá entendendo o que tá acontecendo, não tá... Tá perdido. Não, assim, está todo mundo perdido, não tem ninguém olhando todo, né? Porque assim, ó, vamos combinar que, primeiramente, a gente já sabe há 6 meses que o auxílio emergencial acaba esse mês. Vocês tiveram 6 meses para pedir PEC, para passar a reforma do imposto de renda, que eles estão dizendo que a culpa é disso, para achar uma saída, para fazer uma coletiva lá atrás dizendo que vão fazer. Eles têm 6 meses para fazer isso. Olha só, quando a gente tá falando de mês, naturalmente a gente tá falando de outubro. Aí você tá ouvindo agora, você fala, eu sei, mas se você tá no futuro, aí no futuro tá falando, esses caras estão falando isso, eu já sei como essa história acabou. Nós estamos aqui no futuro numa boa, e esses caras esses caras estão no desespero. Ou o contrário, cara, vocês não sabem o que aconteceu depois, veio muito pior. Se você está aí no futuro e você já sei esse papo, fica tranquilo, então adianta um pouco essa conversa e vai direto pro Cortella, tá legal? Caio, no universo das criptos, por outro lado... eu sou especialista de cripto aqui da mesa, né? Aliás, só deixar registrado que eu perdi a aposta para Dan Stubach, né? Dos $4 mil. Dos $4 mil do Ethereum. Furou os $4 mil. Perdi rapidamente, inclusive. Não foi nem nos 45 do segundo tempo, né? Nem precisamos, cara. Nem precisamos garantir. Foi que nem a Libertadores, invicto, tranquilo. Passou e abriu, né? Passou e abriu, tá? Impressionante, hein? Isso, pra quem não sabe, porque a gente tinha uma aposta que quando tava 2.800, 2.900 por aí em dólar, eu apostei com o Teco que até 31 de outubro estaria $4 mil. Reverendo Ethereum, Reverendo Nelson me apoiou nessa aposta, abriu meu caminho espiritual e aqui estamos. Almoço para todos. Foi espetacular, pô. Estamos escolhendo um restaurante, né? Chefes já tem escrito para nós se oferecendo. Isso. É que nem tipo, aporte o seu capital aqui. Falando, mandando mensagens para o Teco. Cara, assim, a grande notícia da semana de cripto aconteceu no fim de semana, quando foi confirmada a listagem do primeiro ETF, né? Um fundo listado na Bolsa Americana, lastreado. Aí não é diretamente no Bitcoin, né? Ele é lastreado em futuros de Bitcoin, que já são negociados na Bolsa de Chicago desde 2017. Mas, de qualquer forma, cara, foi um marco que aconteceu. E aí tinha uma expectativa, aquela expectativa, sabe, de sobe no boato e cai no fato, de que quando começasse a negociar na segunda-feira, ia cair, acho que começou na terça, na verdade, ia cair o Bitcoin e o contrário, né? Porque foi o recorde de negociação de um ETF no primeiro dia, na estreia. Inclusive até bateu no teto, assim, porque parece que os ETFs eles têm um limite de quantos contratos, quer dizer, na verdade é um limite da Bolsa de Chicago. Eles têm um limite de contrato porque o negócio tem um limite de tamanho também. Isso, e tá batendo no teto, assim, e acho que hoje, na sexta-feira, ia negociar já um segundo ETF. Não sei se foi confirmado, mas aparentemente ia negociar, né?
E, Tem e aí, na verdade, o que isso significa? Significa mais um passo consistente para o Bitcoin e as criptos se tornarem parte do mainstream, né? Do grande mercado institucional de investimentos. Para quem tem, né, Bitcoin, de alguma maneira, torce até para que fundos apareçam, ETFs apareçam, porque exatamente como o Teco falou, vai ter menos no mercado, menos para comprar, ou seja, o preço vai subir. Final, especificamente do Bitcoin, a história do Bitcoin é a tal da escassez digital, que o André Franco falou quando ele veio no programa. André Franco é o nosso analista de cripto. Para quem gosta do assunto, não pode perder esse programa, porque ele é bem legal. Vai dar uma volta aí, procura dar uma ouvida. Isso, super recomendado. O Bitcoin são 21 milhões de Bitcoins, isso está escrito em pedra, né? No código do Bitcoin, somente podem ser criados 21 milhões de Bitcoins, 90% já foram criados, e parte dos que foram criados, inclusive, já foram perdidos irremediavelmente, porque o pessoal perdeu a senha, né? Então tem uma oferta... É muito legal isso. Para sempre. Então tem uma oferta escassa, então quanto mais gente, obviamente, comprar esse ativo, que é um ativo escasso, né, a teoria econômica diz que ele vai se valorizar. E aí tem questões também macroeconômicas, a inflação nos mesmos mercados desenvolvidos, muita inflação. Hoje eu vi um número, inflação no Reino Unido, 6% ao ano, né? Estados Unidos com inflação, e obviamente o Brasil, né? E aí tem esse posicionamento do Bitcoin de ser uma moeda, um ativo fora do mercado financeiro, fora dessa irresponsabilidade monetária dos bancos centrais que imprimiram muito dinheiro e tal. E isso reforça o case de você ter uma posição nessa moeda Bitcoin ou nas criptomoedas em geral. E muitos investidores não conseguem investir porque o estatuto, ele não pode entrar numa exchange, porque também é um ativo não regulado. E o fato de você ter um ETF listado na Bolsa Americana, alivia para aprovado pela SEC, isso aqui abre coloca mais gente para participar, né? Exatamente. Teco, E o Bitcoin é bom que tem teto ali, né? Tem teto e não é o Congresso brasileiro que cuida disso. Então, não vão chegar lá na frente e virar 25, 30 milhões. Não, acabou, né? Nelson está saindo de viagem, aliás, para ver as criptos. Você vai viajar também com o André? Fala alto, que aí o pessoal porque eu vejo que vocês vão viajar, não sei para onde vocês vão, para caverna, não sei de onde. A gente está se preparando para ir para a Europa, o André está de olho aí numa nova oportunidade, são as Smart Coins agora que ele está caçando, e a gente vai ter novidades aqui na Empíricos nos próximos dias. E é muito legal saber que o Mesa para 4 também vai ter essa oportunidade. A gente também vai para a Europa. A gente vai para a Europa também para caçar novos convidados. Ah, legal. Vocês são mesmo Europa? Não. Se o Nelson vai, a gente vai. E também, ó, para aproveitar, fazer uma... A gente tá falando de cripto aqui, mas só o Caio me entende. Vitro-urânio, hein, Caio? Espetacular, hein? 27% de alta quem semana. quer entender e não entendeu, fala. Isso, vamos lá. Investimento em urânio. A Vitro tem um fundo aqui. É muito doido. Acho que é o único fundo do Brasil. Parece coisa de super... A gente já tá... Bom, cripto também já tá nessa leva. Parece bomba atômica, né? Mas é energia limpa, né? Mudou, hein? Quando a gente era criança, né? O urânio nuclear. O Irã, lembra? Steven Pinker deu uma entrevista essa semana falando que, por exemplo, entre outros caras, defendem a energia nuclear como a mais limpa de todos. Mudou, teve um rebranding da energia nuclear. Mas independente disso, é o urânio em si que virou um bom investimento. Porque energia limpa, todo mundo investindo nisso, aí a Vitro montou um fundo, o fundo subiu mais de 100% esse ano já. Exatamente. 27% semana passada, essa semana. Tá, a pergunta que todo mundo quer falar que é a mesma do Ethereum. Se já subiu tudo isso, ainda vai continuar subindo? Bom, a resposta é a mesma pro Ethereum, não sei. Tá. Não sei, mas tô dentro. Mas fica ali. Claro, acho que vale mais uma vez, naquela estratégia de diversificação, botar lá um pouquinho lá e acho que o investimento mínimo é baixíssimo. R$1.000, né? Então, acho que vale. Eu, pessoalmente, tenho uma posição lá no fundo de urânio e tá dando dinheiro. Você tem que acreditar nessa tese, né? Da energia, crise energética, de todo mundo procurando novas fontes de energia, dessa ser uma fonte de energia que vai existir lá na frente. Se você acreditar nisso, a demanda vai ser maior lá na frente, por isso, portanto, o preço deveria subir, né? É isso aí. Se você não acreditar, não faz sentido. Muito bem, estamos indo embora, o Cortelão vem aí. Mas precisava do Cortella hoje, né? O Cortella, a filosofia, aquela voz calma, aquele voz, abraço. Pra explicar. É tempo de conhecer-se. Eu nunca acerto o verbo. É tempo do conhecimento. Muito bem, o Cortella vem aí. Querem falar mais uma coisa? Bolsa Americana, Bolsa Brasileira, faltou qualquer coisa? Bolsa Americana subindo, né? Bolsa Americana é um recorde histórico de novo, né? Pois é. É isso, que a gente aqui sofrendo. Cortelão, seja bem-vindo. Nosso convidado de hoje é especialíssimo. Eu adoro este homem. Como o Teco disse. Você o imita, inclusive, mal, mas imita. Mas as pessoas entendem o espírito da imitação. Porque é tempo
De o quê? Não. Tempo. É tempo para o conhecimento. É tempo para o conhecimento. Isso mesmo. Pensar bem nos faz bem. Essa eu adoro. O Cortella é muito bem casado e tal, mas eu sempre imagino que é o melhor abraço do de planeta. todos. E se um homem te abraça e fala no seu ouvido, é tempo para o conhecimento. Aí não tem pra. Aí é caixa. Mas o melhor é quando eu digo conhece Hegel. Porque aí com Hegel já dá assim um modo deslizante de ser. Professor Mário Sérgio Cortella, nosso convidado maravilhoso para este episódio. Vamos falar da vida de finanças. Falar prioritariamente, a princípio, de finanças. A tua caminhada, né, professor? Te chamo de professor. Como você quer que eu te chame, Cortella? Eu sou professor, mas pode me chamar de Cortella. Professor eu sou faz 47 anos. O que significa que, então, curiosamente, eu sou chamado de senhor desde que eu tinha 21 anos de idade, o que me deu uma antecipação da decrepitude. Mas agora, se quiser, pode ficar com Cortella. Com 21 anos você já trabalhava, então? Já antes disso, eu comecei a dar aula na universidade com 21 anos. Eu comecei, eu estava com 21 anos numa universidade que hoje está na PUC do Rio, que ficava na Avenida Paulista com a Doc Lobo, que era a Faculdade de São Luís, e depois, com 22, eu comecei na PUC São Paulo, universidade na qual fiquei 35 anos. Nela eu me aposentei de modo programado em 2012. Eu me organizei para fazê-lo pouco a pouco, como é típico de quem como eu, na área de filosofia. O primeiro livro que escrevi foi sobre o filósofo Descartes. Então, minha visão cartesiana da vida me leva a ter um planejamento e, claro, dos 21 que eu iniciei na universidade até agora, é uma carreira marcada exatamente por essa possibilidade, sim, de começar a trabalhar. Mas eu comecei mais cedo, porque eu fui monge. Antes de eu entrar na universidade, eu fiquei 3 anos, fazendo 3 aqui ao modo alemão, eu que sou avô de 2 alemães, eu fiquei 3 anos numa clausura, e ali, claro, que o trabalho era de outra natureza, minha relação com as finanças e com o dinheiro tinha outro viés, afinal ali não havia propriedade individual, não havia, portanto, patrimônio exclusivo, e isso tinha um outro, mas isso são histórias que, para minha alegria, continuam comigo. Cortella, há uma abordagem prática para a gente ter contigo, você dividir a tua história, a tua relação com o dinheiro, a gente compartilhar a nossa e ouvir a sua opinião, mas é natural que eu comece te perguntando de modo mais filosófico, vamos dizer assim, eu acho que poucas pessoas falariam disso tão bem quanto você, que é esse lugar do dinheiro na nossa vida, né? Esse lugar que às vezes se torna demasiado, em geral, tem um grande espaço para lidarmos mal com o dinheiro, seja querendo demais, seja não sabendo lidar, se complicando e tendo menos do que precisa. É uma relação nervosa, a relação com o dinheiro que as pessoas têm, né? Na sua visão, por quê e onde o dinheiro entra na vida das pessoas hoje? E também se no passado era diferente também, né? Se isso é dos novos tempos. Nós somos um ser que ganhou na evolução biológica há milhares e milhares de anos uma condição decisiva para a nossa sobrevivência, que foi a capacidade de ter previdência, de tomar providência, isto é, de organizar antes e guardar desde agora aquilo que nós vamos precisar depois. Afinal, olhando aí o que é essa evolução biológica, todo animal que precisa alimentar-se saindo do lugar seguro, ou precisa matar a sede, indo até um centro onde haja água, em que ele ficará exposto ao seu predador, nós tivemos de fazer isso durante milhares e milhares de anos, isto é, colocar a sede como sendo satisfeita no lugar de saneá-la, e ao voltar para a nossa toca, a sede voltava, nós tínhamos que retornar, vai e volta, uma exposição. Um dia, claro, não um dia, mas num tempo, na evolução, nós conseguimos algo especial, que foi, em vez de ir até a água todas as vezes que sede tínhamos, trazer um pouco da água conosco e guardá-la para que o momento da sede, que não estava ainda, que ele pudesse ser satisfeito quando viesse. Essa capacidade de antecipação, essa capacidade de previdência, de olhar antes o que será uma necessidade posterior, é ela que, sem dúvida, vai
né, fazer com que a gente organize um estoque consciente, não como faz um esquilo, né, ou como faz, por exemplo, uma gralha azul, que é o símbolo do meu estado, o estado do Paraná, porque ela sepulta, né, grandes frutos do pinheiro, do Pinus araucária, e aí não sabendo mais onde está, ali nasce, né, uma outra árvore, mas de modo consciente, prevenir antes que haja a ausência daquele recurso. De uma certa maneira, a simbologia original do que é o patrimônio, ou em outras palavras, o que nós chamamos de provisão, né, é algo que está, sim, na nossa trajetória como espécie que organizou. Evidentemente que o dinheiro substituirá, de um modo inteligente, aquilo que simbolicamente era a materialidade, né, dos objetos. Seja ele o dinheiro no sentido de papel moeda, como se utilizava e ainda utiliza, seja ele no campo da virtualidade. Portanto, estamos conectados com toda uma trajetória, né, que vai nessa direção. Daí que, claro, é uma relação complicada, porque quando se lida com isso, lidamos com as nossas posses. Essas posses, elas podem estar conosco para que a gente consiga sobreviver melhor, ou podem também ser mero acúmulo, né? Como dizem alguns, entre eles Milor Fernandes, né? O estupendo polímata, né, brasileiro, que faleceu em 2012, Milor dizia que morrer rico é sinal de incompetência. Né? Morrer rico é sinal de incompetência. Nesse sentido, é uma questão, né, de escolha, né, do passo que se poderá dar, mas que está, assim, marcado, e agora concluo, né, por algo que é mais uma montanha-russa do que um carrossel, né? O nosso lidar com finanças, ele é pleno de emoções, mais uma montanha-russa do que um carrossel com um cavalinho, você fica ali num suave, né, movimento. Ao contrário, ela é uma relação turbulenta, por isso é mais uma paixão. Ô Cortella, hoje, né, as pessoas que têm dinheiro, você falou, tem posse, via de regra também tem algum tipo de poder, tem o acúmulo do dinheiro, mas isso também permite que você compre coisas, e a gente nunca teve tantas coisas que podem ser compradas, consumidas. Antigamente, quando você tinha menos coisas para comprar, menos coisas para exibir, o dinheiro também tinha essa ideia de se mostrar, de estar ligado ao sucesso, de demonstrar poder, ou não? Essa relação entre dinheiro e poder foi mudando? Nós sempre lembramos, na literatura, no teatro, no cinema, né, tudo aquilo que é o mundo da criação, que uma das ideias mais marcantes é o tesouro escondido. O tesouro acumulado, seja nas histórias de piratas que eu lia, né, quando menino, nas obras do Robert Stevenson, por exemplo, ou as coisas que foram produzidas no campo da literatura brasileira, em que a noção de que o tesouro que está guardado, a ilha do tesouro, né, a ideia do Simbal Marujo, a percepção de Alibaba, em que num determinado momento você tem um acúmulo imenso, né? Aliás, qualquer um de nós imagina que ao entrar num lugar daquele, o que fará, né, com tudo aquilo se pudesse transportá-lo e levá-lo. Por isso, é um pouco aquilo que na minha formação é mais importante, né? Vocês três têm menos idade do que eu, mas eu tive uma formação original nesse campo da cultura do dinheiro, marcada por duas funções. Primeiro, meu pai, já faleceu há mais de 30 anos, era diretor de banco. Né? Quando eu nasci, ele era gerente de banco na cidade de Londrina, portanto, o mundo das finanças sempre fez parte, né, do meu cotidiano. Segundo, que eu cresci lendo as histórias de Walt Disney, entre elas Tio Patinhas. Né? E a noção do Tio Patinhas, ela é marcante, como sendo aquela percepção do mergulho, né? Vez ou outro, um dos sonhos, né, de algumas pessoas era mergulhar numa piscina como a do Tio Patinhas e que tinha dinheiro, né, em larga escala. Curiosamente, Teco, eu nunca tive essa forma de desejo por uma razão. O dinheiro em espécie, o dinheiro como manuseio, fez parte da minha formação. Até 10 anos de idade, eu morei em agência de banco. Né, porque os gerentes, no passado, em várias cidades do interior do Brasil, moravam ou no fundo da agência ou no alto da agência, no sobrado. Portanto, até os 10 anos de idade, um dos lugares que eu frequentava, né, inclusive como brincadeira, era o cofre do banco.
Como não havia meios eletrônicos de pagamento, o dinheiro tinha que ser em espécie. Londrina, que é a minha cidade de origem, ela era um centro de distribuição também, né, de recursos financeiros, papel, né? O cofre era grande, era o tamanho de um quarto. E eu podia entrar, assim, inclusive porque o cofre do banco ficava aberto. Né? Era um outro momento, numa outra relação, né? O nível de ilícitos nessa área ele era menor e, portanto, manusear um pacote de dinheiro nunca foi, né, parte dos meus sonhos. No entanto, e aí eu volto, a história do tio Patinhas, a noção do acúmulo, a percepção da posse em que se guarda, né, ela é muito marcante dentro, como eu lembrava, da literatura, né, daquilo que é o mundo da fantasia. Uma das fantasias mais fortes, quando você tem uma determinada idade, é ter uma fantástica fábrica de chocolate, né, onde não haja fim, né, para o doce. No outro momento é você ter recurso disponível, né, que antes era o tesouro guardado e agora é o número, por exemplo, né, que alguns podem ter de possibilidade de acesso por um token a, né, uma criptomoeda ou qualquer outra coisa, né, do cotidiano. Mas que a gente mantém, sim, uma certa obsessão, né, com essa percepção do acúmulo. Importante a ideia de que eu tenho poder, né, quando eu posso tê-lo. Nem sempre. Eu uso uma expressão que vale para um almoço de Páscoa, vale para uma comemoração de Natal para quem eu faço, vale para um Rosh Hashanah, tanto faz. Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem numa comemoração é muita comida. Né? Ela tem muita comida e muita bebida, mas ela é de uma pobreza imensa, porque não tem afeto, não tem partilha, né? Não tem empatia nas relações. Então, sem ser tolo, para dizer que, né, dinheiro não é tudo, como diz a antiga frase, dinheiro não é tudo, a falta de dinheiro que é tudo. Né? Claro, dinheiro não é tudo, mas a falta de dinheiro é que é tudo. Portanto, sem essa tolice de dizer, não, eu desprezo essas coisas materiais, porque isso não faz sentido, né? Ainda assim, dentro daquilo que é, né, o equilíbrio em relação à propriedade, para que eu, proprietário da minha propriedade, não seja, né, ainda assim, claro, né, na história nossa, a fantasia é poder achar o tesouro na ilha. Cortella, eu queria então agora, bem nesse assunto que você abordou aí, queria falar de dinheiro e amor. Tá? E aí, pegando umas coisas que você já falou. Primeiro eu vi acho que um artigo seu, você citando o Milor, que o Milor disse que o dinheiro é sexy, né? Que o dinheiro é mais sexy do que a Merlin no auge, né? E aí você também, e depois eu acho que você comentando isso, dizendo que você fez uma diferenciação sobre o que é essencial e o que é fundamental. O dinheiro sendo fundamental, mas não essencial, e que o dinheiro não compra o amor. Você dava esse exemplo e não compra o amor, né? Uma relação baseada no dinheiro não é uma relação verdadeira, amorosa, pensando no amor romântico, né? Entre um casal. Mas, e aí eu quero fazer o contraponto, quero ver seu comentário, tem também um dito que até anotei aqui, quando a pobreza entra pela porta, o amor sai pela janela. Tem aquele negócio da importância do dinheiro. E agora pensando na relação assim de um casal, né? Que acho que uma das propostas de um casal, quando a gente casa com alguém, depois constitui família, tem a ver com a prosperidade, né? A gente quer melhor para os filhos, construir um patrimônio para dar uma educação, dar o conforto e tudo mais, né? Quer dizer, então, e com essa prosperidade que ela vem ou não vem, mas quando ela vem, eu acho que de uma forma ela reforça o propósito do casal. Você não vê isso, não faz sentido também. Não é que o dinheiro, não é que o amor dentro do casal está baseado no dinheiro, mas é uma das expressões daquele casal é conseguir a prosperidade? Claro, né? A ideia de uma vida próspera, de modo algum, é uma vida em que haja excesso, haja desperdício. Uma vida próspera é aquela na qual haja suficiência. Uhum. Eu entendo, por exemplo, que como casal, né, que sou, Cláudio e eu temos de ter suficiência. Nós não temos de ter desperdício, nem aquilo que é o descarte inútil. Nesse sentido, quando eu faço essa distinção que você lembra, né, aliás, o próprio Milor, que você mencionava e que eu antes citei, ele dizia que o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto não seja serva ou servo daquilo que você tem que ser senhor.
Mas, ao mesmo tempo, né, vale trazer essa ideia. É claro, o ditado brasileiro, vindo do mundo lusitano, né, casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Há vários ditados que podem trazer, né, essa noção. Mas eu não tenho dúvida, essa menção que você faz, a distinção entre o essencial e o fundamental, eu a faço num livro meu, que eu gosto muito, né, e ele é um livro extremamente marcante, inclusive no mundo das corporações, e ele acabou tendo, sim, né, uma vida próspera, para usar um termo teu, um livro chamado Qual é a Tua Obra? Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. E esse livro, numa das partes, ele diz para a gente não confundir o essencial com o fundamental. Né? O que é o fundamental? O fundamental é aquilo que me ajuda a chegar ao essencial. O que é essencial na vida? Amorosidade, fraternidade, religiosidade, sexualidade, felicidade, solidariedade. Isso é essencial. O que é fundamental que nos ajuda a ter o essencial? Insisto num exemplo. Por exemplo, dinheiro não é essencial, dinheiro é fundamental. Sem ele, eu tenho uma dificuldade imensa de vida. Mas ele, por si, não faz com que eu fique absolutamente vitalizado. Outro, carreira, patrimônio. Eu tenho patrimônio em Cortella, esse patrimônio ele é fundamental para eu poder ter condições de vida, partilhar, né, essas condições, mas não é ele que eu terei como sendo meu objetivo essencial. Sim. Quero lembrar uma frase do meu avô italiano, Ettore Cortella, né, ele dizia, quando eu era criança, ele dizia no interior de São Paulo, em Londrina, minha cidade de origem, ele dizia, o que você quer na vida? Né? Você quer ser o mais rico do cemitério? Essa era uma pergunta. Ele fazia uma segunda, né, que faz sentido e que vocês, sem dúvida, já dialogaram. Né? Você nunca viu, ele dizia na vida. Ele não era contra o patrimônio, ele era contra, né, a submissão ao dinheiro, ao patrimônio, deixando de lado aquilo que na vida é essencial. Dizia, você já viu na vida, né, um carro fúnebre e atrás dele um carro forte? Alguma vez na tua vida você viu um carro fúnebre na frente, né, levando um corpo num caixão, né, e atrás dele um carro forte? O que ele queria dizer com isso? Não tenha patrimônio, não acumule aquilo que é necessário? Claro que não. O que ele estava dizendo é que o bom uso, né, é que dá noção de vida próspera. A vida próspera, ela não é uma vida de exclusivo acúmulo, ela é aquilo em que a suficiência existindo, que ela possa não só ser usada, essa suficiência, como também partilhada com aquilo que é necessário. Aliás, você falava de amor, né? Evidentemente que quando o grande, o estupendo, e o Dan conhece muito bem, Nelson Rodrigues dizia que dinheiro, né, era uma coisa tão forte que comprava até amor sincero, né? Essa é uma das coisas que a gente precisa olhar, né, dentro daquilo que é o nosso caminho. Martinho da Vila cantou, dinheiro, para que dinheiro se ela não me dá bola? Sim, claro. Evidentemente, vou contar algo que é um autoelogio, né, mas eu não posso não fazer porque favorece um pouco o raciocínio. Eu sou da área de filosofia e sou professor. Se você imaginar, né, na minha formação como jovem, ainda profissional, não é uma atividade tão encantadora. Hoje é, mas não era. Nos anos 1970, né, você era um médico, um economista, né, você era um advogado, alguém da área de filosofia, como é o meu caso, digamos que não teria tanta atratividade dentro de uma circulação de afetos, no mercado dos afetos, né, ser um professor tinha um valor muito reduzido até, né, no mercado dos afetos para você estar aos seus passos. Segundo, eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, licença, e não quero fazê-lo. Eu nunca o fiz na minha vida. Eu sou livre o suficiente, né, para não fazer isso. Ora, você imagine um professor que não dirige, né, numa década, que é de 1970, em que eu não tinha um patrimônio imobilizado num carro, estava numa atividade que é a docência, que é marcada pela percepção de não ser tão rentável. Sim. Qual seria o meu encanto? Essa conversa, né, professor? Só restaria um encanto, como diria o da avós que disseram que ocupado com esse. É claro. Essa voz, essas frases, essa história, para que carro, professor? Por isso, o que o Caio lembra é muito importante. É claro
né? A pobreza entra por uma porta, o amor sai pela outra, às vezes. Né? Um amor que é um amor que cuida, é um amor que tem um vínculo forte, ele ultrapassa junto a tempestade, Não, em sim, vez de, claro, quando ela claro. chega, retirar-se e deixar a outra Não, pessoa aí é o sozinha verdadeiro, se não. afogando. Sim, Então, sem dúvida, sim, tem tudo isso. Mas sim. a gente lembra, né, Caio, que os ditados são contraditórios. Ah, Né? sim, sim. De um lado é a união faz a força, do outro é cada macaco no seu galho. Né? Então, Você teve dificuldade pela sua história, pela tua origem, de cobrar dinheiro pelo seu trabalho? Você se tornou, ao longo do tempo, bom, não só professor, mas palestrante dos mais conhecidos, mais queridos. Você teve, o tempo foi ficando escasso, naturalmente mais valioso. Você teve dificuldades de cobrar pelo seu trabalho? veja, um pouco aquilo no campo da arte também, você o sabe. Né? É muito importante a ideia da arte pela arte, o conhecimento pelo conhecimento, o ars gratia artes. Né? Então, a noção de que aquilo que você faz, a relevância está em fazer aquilo, e não obrigatoriamente pelo retorno que aquilo carrega. Como eu disse, de modo jocoso, mas verdadeiro, né? Na minha profissão, há sim uma dificuldade de recurso de ganho. Né? Ela é uma atividade absolutamente relevante na vida coletiva, mas ela não tem nenhum retorno que seja de fato significativo. E o número de pessoas na área docente, e mais ainda na filosofia, que consegue dar um passo em que isso sirva até, né, como sendo amealhador, né, de mais condição financeira, ele é restrito a tal ponto que serve de exemplo para ser indicado, por exemplo, fulano, Quando você vira a possibilidade de exemplo, é que aquilo tem uma raridade. E aí as pessoas acabam, né, se lembrando. Nesta hora, durante a minha carreira docente, em boa parte dela, a noção de um trabalho remunerado se aproximava um pouco da percepção platônica sobre o lugar da filosofia. Né? Você sabe que no século V antes de Cristo, e mais ainda, né, no século IV, a ideia de um filósofo que fosse capaz de cobrar, né, entre aspas, pelas suas lições, era muito rejeitada naquele mundo grego ateniense, especialmente porque boa parte dos filósofos era da elite grega, aí, portanto, não tinha necessidade, pertencia já à aristocracia. E aqueles que não pertenciam e que tinham remuneração pelo que faziam, foram mal apelidados de sofistas. Os sofistas, portanto, eram os pensadores, os docentes, que exigiam uma remuneração, né, por aquilo que faziam. E essa marca, ela é tão forte na trajetória que até uns 15 anos, né, eu tinha um certo desconforto, né, quando se imaginava que aquilo que eu fazia com tanto gosto, com tanta graça, com tanta noção, né, de missão, né, de compromisso, que aquilo pudesse ser também algo que transacionasse, né, monetariamente alguma coisa. Mas pouco a pouco fui entendendo, né, que eu tinha algo que se chama de uma obra intangível. Isto é, algo que não pode ser precificado, para usar um termo da área quase da economia, né? Que não pode ser quantificado, mas que ele precisa oferecer um retorno e que isso não é incorreto. Então, aquilo que nos primeiros 20 anos produzia, né, uma certa estranheza, né, ele deixou de fazê-lo, quando eu, inclusive, para acalmar essa minha perturbação, criei uma lógica que eu uso até hoje. Né? Eu sou um profissional que tem uma remuneração mais do que adequada comparado ao que é a origem, né, docente, mas de cada 4 das minhas palestras, sempre uma delas é de natureza voluntária. Haja vista que eu tenho, né, uma sequência que às vezes remonta, né, a 2 anos de palestra de voluntariado, que não é para acalmar a minha consciência estrito sensu, mas é um bom uso também, né, daquilo que eu posso fazer. Nesta hora, né, este balizamento, esse equilíbrio, se algo num determinado momento me pareceu indevido, hoje é o contrário, né, não deixa de ser. Certa vez, e conto isso sem citar, Caio, sem citar, né, a pessoa diretamente porque você a conhece, certo? E não vou fazê-lo, mas essa pessoa que hoje, né, ela é presidente de uma multinacional de porte, ela não era, na época era diretora na área de recursos humanos, e eu, vez ou outra, era chamado para fazer palestra nessa empresa, e eu cobrava com alegria aquilo que era correto, né, naquela atividade. E um dia, né, eu o convidei para ir comigo a uma atividade de voluntariado numa cidade da Grande São Paulo, que era uma reunião à noite,
das 20 às 22, numa biblioteca pública chamada Clarice Lispector, né, em que pessoas que durante o dia se dedicavam à atividade nas fábricas, na atividade braçal, que eram sepultadores, nos cemitérios, iríamos para conversar sobre vida. E ele foi comigo e ficou muito animado, né, com aquilo. E ao terminar, voltando para São Paulo, ele me trazendo, né, de carona, ele falou assim: olha, eu fiquei encantado, né, com esse trabalho, com tudo isso. E quem paga você para isso? Eu disse: você, certo? Isto é, aquilo que pode ser, sim, colocado nessa dimensão. Então, não foi confortável sempre. Aliás, eu completo algo que eu já conversei contigo, com o Teco, um dia. Né? Durante muito tempo eu resisti a ser chamado de filósofo. Quem é da área, quase sempre prefere se chamar de professor de filosofia. Se você olhar, o professor Renato Janine Ribeiro, que é um grande filósofo, a professora Marilena Chauí, que é uma grande filósofa, ela prefere ser chamada de professora de filosofia. Até há 10 anos eu tinha um pudor muito forte, né, de aceitar que no gerador de caractere, no GC, né, na TV, colocar assim, filósofo. Hoje não tem mais, porque afinal o sociólogo é denominado assim, né, o psicólogo assim o antropólogo, e parecia que era uma apropriação indébita ser chamado de filósofo. Já imaginou ser chamado de filósofo e ainda ganhar a vida, literalmente, desse modo? Não, mas você fala duas coisas que eu acho que a gente só ganha com o tempo mesmo, cada um na sua proporção e com o tempo de cada um. Uma delas é escolher quais são as brigas e as teimosias que valem a pena, né? E a outra é achar uma solução que te convenha, né? Eu acho que o dinheiro cabe muito aí, né? Qual é a tua equação que te conforta nessa relação, né, Teco? Qual que, tá bom, para mim, 3 pagas, isso me conforta. Então é assim que isso me conforta, isso me deixa tranquilo, acalma. Eu não brigo com a minha inadequação ao sistema, vamos dizer assim, o tempo todo. E não é inadequação, porque seria cínico, né, que eu, por exemplo, tivesse qualquer tipo de movimento interno ou externo, né, no campo da minha ação social, no qual eu tivesse uma outra percepção política e apenas auferisse as vantagens que essa organização da economia, que sustenta também a percepção política, que ela tivesse. Né? Eu vou dizer algo, eu dou isso, né, muitas vezes em exemplos. Né? Uma das coisas que eu aprecio é saber, né, que o que eu tenho, ele é por merecimento. Não porque sou eu que mereço, mas porque ele foi obtido sem trapaça, sem desvio, né, sem drible. Portanto, é algo que pode ser o que for, de um pequeno até uma coisa grande, de algo que tem um valor monetário reduzido ou que pode ser um valor expressivo. O que eu desejo é que ele não seja indecente. Apesar do imperador Vespasiano ter criado a própria expressão, né, em latim, non knowledge, né, o dinheiro não cheira nem fede, que eram os impostos que ele colocou sobre as latrinas em Roma, né? E, portanto, quando seu filho, vocês lembram da história, quando Tito, que depois o sucedeu, o menino falou: mas pai, colocar imposto e receber dinheiro a partir de banheiro público, ele disse em latim, non knowledge, né? Não fede, né? Portanto, pegou uma moeda e deu para o Tito cheirar. O que eu quero dizer com isso? Será que existe dinheiro sujo? De origem, sim. Mas a própria legislação brasileira, curiosamente, não recusa a taxação ao dinheiro vindo de maneira ilícita. E eu faço porque é um princípio aí de justiça. Quer dizer, aquele que obteve de modo ilícito, né, aquele patrimônio, se além de tudo ele também não for taxado, demais. Né, sobre aquilo, ele tem ganha uma dupla duas vezes. né, sobre a circunstância. Ô Cortella, curiosidades que a gente sempre pergunta para todo mundo, né? Você já contou que tá no começo da vida em Londrina, num cofre do banco brincando, depois você vira monge. Qual era seu objeto de desejo ali no começo, nessa época da vida? Era uma bicicleta? Você falou que nunca quis dirigir, era uma roupa, era uma viagem. E você falou bastante de suficiência. Quando é que você alcançou a sua suficiência financeira? Como foi para você quando você olhou e falou: agora eu ganho o quanto eu, enfim, preciso para o que eu quero nesse momento? Sim, vamos começar pelo teu final. Sim, a minha suficiência de recursos, ela acontece há pelo menos 2 décadas. Se eu ficasse exclusivamente na atividade docente, exclusivamente na universidade, como eu fiz por mais de 35 anos, eu não teria essa suficiência. No entanto, por ter entrado no mundo da mídia, né, por atuar no campo de comentário de rádio e TV,
por ser escritor também. Né? Eu publiquei agora, até faz menos de 2 meses, meu 47º livro. Isso é um patrimônio, né, que permite também uma rentabilidade que acaba, mesmo sendo intangível, como eu antes lembrava, ela permite, né, uma possibilidade, né, de ganho que dá sustentação. Não só em relação a eu apoiar pessoas da minha família, mais diretamente, que tem também, né, a necessidade, né, de algum tipo de auxílio momentâneo, eventual, como sim, posso poder dizer para você, né, para o Caio e para o Dan, sim, eu tenho suficiência, né, para aquilo que faço. No entanto, no ponto de partida, quando estava em Londrina, e lá vivi até 13 anos, né, eu sempre tive, se alguém me pergunta qual era o teu sonho, né, isto é, o que você queria ter? Carro não era a minha intenção, a tal ponto que hoje, vez ou outra, quando alguém me mostra, né, um carro, até os carros que são famosos, e que eu não quero aqui mencionar para fazer uma divulgação desnecessária, aquilo não tem sedução para mim, não é sexy para mim. O que eu queria ter, e eu acabei tendo um dia, e é exatamente o espaço em que eu agora estou nessa conversa aqui, na mesa 4, era uma biblioteca. Uma biblioteca em que eu pudesse ter milhares de livros. E esse lugar em que eu estou agora, né, que foi um dia, né, a minha biblioteca de vida e de trabalho, nela eu coloquei, né, cheguei a 12 mil livros. 12 mil livros, e hoje eu tenho, no máximo, 250. Por quê? Mas para onde foram os outros 11.500? Claro, esses 12 mil livros eles foram sendo lidos, agregados, juntados, mas houve um determinado momento em que, ao olhar para uma estante e ver nela um livro parado, começou a me entristecer. Porque a finalidade do livro é ele ajudar a encantar, a formar, a instruir pessoas. Se ele está trancado na minha biblioteca e está colocado lá no alto, ele tem uma inutilidade imensa. Daí, aí volta ao teu ponto. Se aos 13, 14 anos eu queria ter uma grande biblioteca, e eu tive, né, como sendo meu patrimônio, para ser mostrado, hoje o meu sonho é ir fazendo exatamente o inverso. Não é me desapegando dos livros, porque eu tenho um apego. O que eu não quero é ter posse exclusiva. Né? E essa posse exclusiva, ela mudou. Mas eu vou confessar uma coisa que eu acho que você nem imagina. Né? Eu, quando eu tinha 13, 14 anos, eu tinha a intenção de um dia fazer uma experiência religiosa mais densa, e por isso eu entrei num convento, né, como foi lembrado, da Ordem Carmelitana Descalço, que eu disse antes, que eu estive na vida monástica, mas o que eu queria até era ser papa. Papa? Essa era a intenção. Né? Não era algo assim tão, né, longe da possibilidade, mas eu queria ser papa. Né? Eu achava que se eu entrasse seria dentro, um papa clero... maravilhoso. Seria o maior papa de todos os tempos. Nossa, eu Talvez o solto mais a pesado, fumaça não branca em necessariamente Genópolis por você. Mas eu teria que fazer uma modificação, porque vocês não conhecem Papa Mário, né? Porque como Mário é um nome romano que vem da divindade Marte, né? Tem Papa Sérgio, né? Mas Papa Mário não tem, né? Por conta exatamente dessa bênção politeísta. Mas curiosamente, e isso é importante, né? A ideia, né, de ser Papa, obviamente, não era a lógica em si de poder ter um poder, mas era seguir uma carreira em que se pudesse, como era o meu caso, que queria estar no clero, né, me levasse até um patamar. E aí eu conseguiria algo incrível, que era ser Papa e, portanto, dispor do maior patrimônio do planeta, mundo, em termos, né, artísticos, e não poder fazer nada com ele, né, não tê-lo à minha disposição, não poder pegar o teto da Capela Sistina ou a Pietà do Michelangelo logo na entrada, né, e dizer, olha aqui, vamos colocar, né, à venda isso. Portanto, seria um patrimônio para contemplar. Tem gente que faz isso, né? Há pessoas que compram coisas só para contemplar. Ela tem um quadro absolutamente valioso, né, que serve para ela ter dentro da sala dela, e que ela, de vez em quando, ela olha e diz, eu tenho e ninguém mais tem. Esse é um dos modos. Você sabe que eu, durante boa parte da minha vida, todo livro que eu lia, eu deixava no banco do metrô. Em devolução, depois de ler. Eu guardava só os livros que eu me apaixonava mesmo, assim, que eram muito poucos. De cada 10, de cada 20 eu deixava 19.
Deixava no Eu banco. faço isso até hoje. Deixava no E banco com do uma metrô diferença. para alguém pegar. Eu só não passo adiante livro que eu recebo com dedicatória. Uhum. Né? Portanto, que a pessoa teve um afeto multiplicado. E esse sim eu guardo comigo. Mas sempre, né, eu deixo no avião, deixo no aeroporto, deixo no banco, né, de algum lugar, porque eu acho triste, digo de novo, triste, né, que eu possa ter aquele patrimônio, né, intelectual como uma coisa que fica só para mim e que serve como se eu tivesse o colegial de Van Gogh, que eu admiro imensamente, que está no MASP em São Paulo, que eu tivesse na minha sala e ninguém pudesse ver, né, só eu. E de vez em quando, no final da tarde, eu sentaria com um copo de uísque, que é uma coisa que eu aprecio também, ou de vinho, e ficaria olhando assim, eu falei, só eu tenho, só eu vejo. Meio estranho, isso com o livro também dá essa forma. Você tem que lembrar que o Dan e eu gostamos de trabalhar em público, com as pessoas olhando, né? A gente é mais feliz quanto mais gente estiver nos vendo e imaginando que a gente vai errar. Né? Isto é, as pessoas chegam torcendo contra de que o presencial é mais ou menos como assistir Globo da Morte, né, no antigo circo. Ninguém ia ver para dar certo aquela girada. Assim como ninguém assiste largada de Fórmula 1 para ver tudo acontecer direitinho. Né? Então, nesse sentido, trabalhar com os outros olhando tem uma emoção até mais forte do que só ter um patrimônio de natureza material. Eu tenho uma pergunta meio antropológica, sociológica, sei lá. Agora vamos lá ótimo. Então vamos lá. Hoje é nosso dia. Vamos lá. Observando o brasileiro tem uma contradição na sua relação com o dinheiro, né? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e lá as pessoas perguntam quanto você ganha e as pessoas falam, eu ganho tanto. É uma pergunta normal que se faz e tem uma relação mais, assim, objetiva, aberta sobre o dinheiro, né? Brasileiro, constrangedor, ninguém pergunta ao outro quanto ganha, é um negócio que fica... É como se o dinheiro viesse de algum lugar, mas ninguém sabe exatamente de onde está vindo. É rude, né? É isso, é rude. É deseducado, não é bacana. Isso. Mas, ao mesmo tempo, o brasileiro é bastante isso nas várias classes sociais, dos pobres, é bastante exibicionista, né? De uma forma, ou consumista. Eu vejo assim, claro, o rico... As festas de casamento no Brasil são... Né, agora parou, mas vai voltar. São as maiores festas de casamento, né? Talvez os árabes façam festa, ou os russos, né? Essa coisa do brasileiro parecido com esses povos mais exibicionistas, né? E mesmo pessoas mais simples, a gente vê, até tem coisas até de endividamento. A pessoa nem tem dinheiro, já entra no crediário porque quer comprar o celular mais novo, o jeans, o tênis. Como é que as coisas combinam? Ao mesmo tempo, as pessoas não querem falar de dinheiro, mas elas querem mostrar que elas têm dinheiro. Me comenta um pouco aí, Cortella, o que você acha disso? Interessante, porque a sociedade norte-americana que você menciona, ela não tem nenhum tipo de pudor em declarar o patrimônio, o ganho, né? Evidentemente, não como alguns que se recusaram a mostrar o imposto de renda durante campanhas eleitorais. Mas sem imaginar a pessoa mais no cotidiano, né, ela não tem. Se você perguntar, ela diz. Ela fala, ganhou $100 mil, $500 mil, $1 milhão de dólares. Mas ela não entende que isso faça parte da intimidade. Por isso que ela responde e conta. Se eu perguntar, você sabe disso que você morou lá, estou eu sentado num ônibus em Santa Bárbara, na Califórnia, sentado num ônibus ao lado de alguém, né, que eu não conheço, e eu cumprimento e digo, você é casado? A pessoa diz, o que você tem com isso? Quantos filhos você tem? Você não tem nada a ver com isso. Quanto você ganha? Eu ganho X. Isto é, a noção financeira não faz parte do privado. Ela é entendida como sendo quase que uma exposição que mostra que você é alguém que, de fato, né, tem um pertencimento a uma comunidade que se ocupa, por muitas vezes, exatamente, né, desse objetivo. Mas você lembra, porque você morou lá, e quem não morou nunca nos Estados Unidos, como é o meu caso, né, sabe disso, seja por presença em algum momento, seja por leitura. Na hora que eu vou fazer, se você, Caio, né, eu faço para você uma proposta para comprar algo que você tem, ou para te contratar, na hora de eu passar para você o valor, mesmo que seja só você e eu na conversa, eu escrevo num papelzinho e te passo o papel. Aí, olha só, em vez de eu dizer, não, é $5 mil, eu escrevo $5 mil. Aí a pessoa olha. Olha que interessante, a mesma sociedade que expõe, ela cria uma liturgia, né, para que isso possa chegar
até outra pessoa. Por último, dentro disso, né, a nossa brasilidade, dos nossos 521 anos de história, é marcado por uma relação muito díspar, né, entre aqueles que acumularam e que foram grandes proprietários e boa parte da população despossuída. Isso faz com que a necessidade de se destacar, né, de sair daquele miolo, se dê também pela exibição, né, de alguns objetos que sejam sinais, né, sinais de distinção. Um dos sinais de distinção durante muito tempo era ter carro. E a pessoa até, num determinado momento, vocês se lembram, nos anos 2000, né, em que o financiamento de um veículo se dava em 80 meses, e a empresa que vendia até anunciava, né, que ele poderia ser comprado já com o tanque cheio e com a primeira prestação só daqui a 3 meses. Então, ter o carro na garagem era uma forma, né, de mostra. Pouco a pouco, por uma parte da geração, era o tênis. Eu que, quando menino, eu usava conga, né, que era outro tipo de calçado, ou quichute, né, que alguns talvez tenham, né, na reação, mas o tênis, que tinha aquela marca, É isso. né, e tudo isso era sinal de distinção. O celular que você mencionava agora, o modelo do celular, né, o tipo de capa que se usa, né, o tempo mais atualizado dele é que passou a ser esse objeto. Por isso, uma pessoa é assim, em qualquer camada social, capaz de se endividar inutilmente para dar conta de um mecanismo de destaque. Né? Já que ela não pode falar quanto ela ganha porque não é socialmente aceito que você fale isso, nem que pergunte, nem que você voluntarie esse negócio, porque é muito estranho você chegar num convívio social e a pessoa falar, tô ganhando tanto, é um negócio constrangedor. Mas se a pessoa chega com um carro bacana, né, um celular legal, você tal, infere que ela ganha Ela bem. te conta sem te contar. Isso, essa bem a brasilidade. Eu que não chego de carro. Quando eu digo assim, eu não dirijo, a pessoa diz assim, mas você tem algum problema? Né? Eu digo sim, eu não quero. Esse é o meu problema. É interessante, porque essa marca, né, da capacidade de exibir, ele não mostra o salário, a gente às vezes tem uma certa estranheza, quando, especialmente na área pública, em que o recurso é coletivo, é necessária a transparência e a publicação salarial, parece quase uma ofensa quando você tem que contar, né, e exibir. Mas como eu não vou dizer, não eu, qualquer um de nós, não vai dizer quanto ganha, eu tenho sinais externos, né, de riqueza. Esses sinais externos que hoje servem, inclusive, para a Receita, detectar se há uma compatibilidade, né, entre aquilo que você declara e aquilo que você demonstra. Né? E as redes sociais facilitaram imensamente esse tipo de acompanhamento, né? Porque, né, claro, também dá para simular, né, esse tipo de condição. Mas ainda assim, essa nossa relação, e aí eu lembro disso um pouco, Caio, no que você falou, é a nossa relação com a poupança, com o guardar, ela não teve tanto incentivo de um lado, né, e por outro lado, claro, né, a carência de recursos, a rarefação de recursos para boa parte da população trouxe isso. Vamos lembrar que até 1950, 70% da população brasileira vivia ou no campo ou em cidades muito pequenas, onde até o escambo era utilizado como forma, né, de condição econômica, de trocar, né, leitoa, né, por algum móvel, etc. Portanto, se nós não temos ainda bancarização, né, do conjunto de uma das 10 economias, ou das 12 economias mais fortes do planeta, imagine, então, essa relação. Eu trabalhei no Japão, né, em alguns momentos, especialmente em 1984, quando eu estava lá, né, numa atividade, e o nível de poupança que aquela comunidade faz parte da cultura. Londrina, 1/3 da população de Londrina na origem nipônica. Portanto, eu já estava acostumada com aquela ideia, né, de uma comunidade que guardava e que, sem dúvida, o Brasil ainda, né, mas não para sempre, tem uma certa dificuldade para o provimento e a previsão por conta, de um lado, da carência e, de outro lado, porque esbanjar parece ser sinal de saúde mental, não necessariamente. Essa é uma divisão curiosa, né? O oriental, ele poupa para depois, ele primeiro poupa, depois consome. O ocidental primeiro consome e depois se der, ele poupa, né? Isso acontece, parece que o mundo nos dois. Acho que a gente podia perguntar para o professor, depois da suficiência, teve algum momento que você, enfim, as palestras, os livros, a CBN, tudo bombando ali, sobrou um dinheirinho
E aí você, com todo o conhecimento do mundo grego, é obrigado a distinguir as siglinhas, né? CDB, CDI, Selic, Sim. NTN. Como é que LPA, etc. como é que foi essa entrada no mundo dos investimentos? Você, enfim, é um investidor, você se Eu sou preocupa, caipira. pensa. Eu sou caipira. Né? Caipira, claro, né? De maneira geral, posso até poupar, investir, mas a finalidade é ter parede. Certo? Diferentemente de algumas culturas que não podem ter parede ou terra, porque tiveram de se mover pelo planeta, a minha cultura, que é a cultura italiana, ela é a da fixação. Portanto, aquilo que a gente chama de interior, a terra, o pó, a parede. Aquilo que, se você tem um pedaço de terra, a pessoa que vai lá te visitar, nem isso ela leva, porque na hora de sair, ela bate um sapato no outro e a poeira fica ali mesmo. Então, esse modo mais conservador, digamos que é o meu estilo, toda a disponibilidade financeira naquilo que, né, ultrapassada a suficiência me resta, ela é dinamizada. Eu tenho alguma informação nessa área, afinal, né, eu não sou filho de diretor de banco sem ter aprendido também, né, alguma coisa, especialmente para não cair nas armadilhas que essa área pode trazer, não só as delícias, mas as dores também. E aquilo que pode ser um provimento, eu decido passar adiante, né, de um outro modo, especialmente na constituição de algo que possa ser corporificado, né, e que eu possa encostar, né, e bater nele. Diz assim, o patrimônio virtual, que alguns têm uma mobilidade imensa, uma capacidade muito grande, está um pouco fora, né, não do meu modo de compreensão, mas do meu modo de adesão. Isso não significa que eu não entenda, né, como valia. Vocês imaginem, eu sou casado com uma árabe em que a ideia do metal, né, a ideia de você guardar coisas que são preciosas, né, e poder carregá-las, né, quando é necessário fazê-lo, faz parte da cultura. Eu não, né, é a terra, né, e eu não que eu seja proprietário de terra, né, nem desejo, porque é um trabalho imenso, mas a noção da concretização no sentido literal, né, que não é muito o que muita gente faz. Mas, como eu tenho 67 anos, né, eu continuo acreditando no que o Milor falou. Né, e, nesse sentido, uma das coisas boas é fazer com que o patrimônio existente ele tenha, assim, a marca da suficiência, mas, ao mesmo tempo, que ele não me amarra. Eu vou dizer uma coisa que pode até parecer estranha. Eu sempre digo, e vou até pegar aqui, que ajuda a exemplificar, que uma pessoa é tão mais livre quanto menor for o número de chaves que ela guarda no chaveiro. Tem bastante aí. Porque quanto mais chaves você tem, mais coisas você tem que tomar conta. Como cada chave abre, às vezes, uma porta, um armário, um cofre, que não é o meu caso, mas abre um lugar, um carro, né? Quanto mais chaves você tem, mais aprisionado você está naquilo, né? Acho que uma das minhas intenções mais fortes é cada dia ter menos chaves, né? Quanto menos chave eu tiver, até o dia, né, em que, né, eu puder dispensar isso, e aí alguém toma conta para mim. Mas essa é a minha relação. Bom, você tem aquilo que ninguém pode te tirar e que você pode levar para todo lugar, que é o conhecimento, né? E que quando eu me for, ele vai comigo, né? O que exige uma atenção forte é aquilo que o Caio falou antes, por uma razão. Quem tem uma loja, um bar, uma indústria, um negócio, quando você perece ou adoece, a família, a viúva, as pessoas ou o viúvo ficam com aquilo e tocam o negócio. Se eu tivesse uma banca de jornal, né, se eu tivesse uma quitanda, se eu tivesse uma pequena indústria, ou seja lá o que for, né, quando eu me for, ou se eu ficar, né, sem condição operacional, evidente que alguém tocaria isso. A questão, e você sabe disso, porque a arte, tal como a filosofia, carrega um pouco essa força, é que quando eu me for, todo o meu patrimônio intangível, ele vai comigo, certo? Eu só tenho uma alternativa, fazer o que eu estou fazendo, transformar tudo em livro, em fala, né, em podcast, de maneira que ele permaneça, que ele persista, porque aí sim, né, ele deixa de comigo perecer. Por isso, a viúva, né, as crianças, os netos, todos têm que lembrar que precisam cuidar, né, para que esse patrimônio não se perca, né, em inutilidades. Afinal, né, uma das coisas boas é a gente olhar
a trajetória que fez, como eu disse antes, e entender que ela é algo que a gente aprende, esquiva, né, dá um passo adiante, mas quando ela é feita, né, com alegria e com o que se entende como é o de muitos de nós como decência, a coisa segue. Mas que você lembrou, né, que o Milor falava que o dinheiro não é sexo, é verdade. Essa é uma das ideias mais fortes que ele tem. Ele diz que qualquer nota de dinheiro não precisa ter nenhuma pessoa nua, né, se mostrando, nenhum nude, né, basta que esteja ali Benjamin Franklin. Pronto, né, já está valendo. um Grant, né, aí já é suficiente, né, não precisa. Ou, né, que não tenha nada, que você tenha ali imagens, né, de outras coisas, isso basta. Né, quando eu era criança, o dinheiro, que era o Cruzeiro, né, tinha ali o Barão, né, tinha Pedro Alves Cabral, e ainda assim aquilo tinha uma sensualidade né, maravilhosa. Ô Cortella, fora educação, conhecimento, qual foi o investimento que mais valeu a pena que você fez? A moradia, né? A ideia de ter um território que, com toda a turbulência que se possa ter em várias situações, né, esse investimento na noção de uma moradia que possa ter a capacidade de conforto e ao mesmo tempo de abrigo, ela para mim foi o passo mais decisivo. Esse lugar que eu agora estou e que foi a minha primeira biblioteca, que eu antes lembrava, foi o meu primeiro lugar também de propriedade. A primeira vez que eu pude adquirir, né, um apartamento com a esposa, né, que não era a Cláudia naquele momento, foi exatamente esse que eu estou, né, nesse. Isso deu, não uma tranquilidade, mas deu uma segurança, né, um pouco mais forte. Eu acho que esse investimento, ele marca a tal ponto que, né, eu cá estou novamente com alegria. Eu nunca deixei de ter, com todos os passos que eu dei para outros lugares, ainda assim eu mantive. E não é simbólico, mas mantive este lugar, porque nele eu me sinto, né, bem por ter tido um dia a possibilidade de fazer, sim, né, esse investimento. Outros investimentos saem um pouco, né, do meu cotidiano. É claro que eu tenho, né, até um investimento na produção literária, porque ela é um patrimônio. Né? Ela, claro, sem dúvida, ela é um patrimônio, inclusive, com uma perenidade maior, porque independe. Depois de terem sido produzidos, eles têm, né, uma sequência quase, né, que por si mesmo. Mas no Brasil não é uma atividade assim tão rentável, né, para o conjunto de quem escreve. Sim, eu tenho uma rentabilidade adequada, né, com esse tipo de produção, né, eu consegui, né, em todos os caminhos ter uma boa visibilidade no campo da produção literária, né, e no campo da produção filosófica, especialmente, e no mundo corporativo, mas o investimento mais forte é este, que neste momento eu estou com os meus 2 pés apoiados nele, né, com o sapato por inteiro, né, e sapato de borracha, o solado, né, por uma razão, porque quem, como eu, trabalha muitas vezes em palco, agora no tempo pandêmico não, andando para lá e para cá, você acumula muita eletricidade estática, então a melhor maneira é o calçado de borracha, que impede que você, ao encostar no microfone, tome um choque, né, por exemplo. Tem algo aí, Caio? Não vou... Cortella, não, assim, rapidamente, eu pensei ouvindo você agora, uma ideia é que, a gente não tem mais tanto tempo, mas que, acima da pergunta do Caio, uma ideia que eu sempre ouvi, que o Brasil pune o sucesso. E porque essa ostentação, porque essa questão da grana culturalmente nunca foi bem relacionada com as nossas, todas as nossas distorções, etc. E a outra, ouvindo você falar também, eu posso imaginar que quem tem, quanto mais eu tenho para dizer, quanto mais eu sou, menos eu preciso ter e mostrar. Essa relação também é verdadeira? É possível? Essas duas? Pegando a sua primeira, sim, né? Eu acho que nós temos a clássica ideia atribuída ao Tom Jobim que no Brasil o sucesso é uma ofensa. Né? Ele é uma ofensa. Né? Se você é alguém que é bem sucedido numa área, você acaba sendo objeto por parte de algumas pessoas de algo que parece até uma agressão, né? Num determinado momento, como se aquilo, ao te destacar, acabasse tendo como resultado rebaixar outras pessoas. E não necessariamente quem se eleva o faz apenas porque outras pessoas reduziu. O fez porque, né, conseguiu escalar ali, né, um determinado movimento. Por isso, acho que o sucesso
Ele, em qualquer instância na história humana, sempre produziu, quando alguém, usando um termo que eu usava antes, se destaca essa ideia de que é necessário prestar atenção, né, porque aquilo pode ser uma ameaça. Os próprios gregos antigos que eu citei, eles tinham um princípio de dentro de uma cidade, como por exemplo em Atenas, quem se destacasse muito, né, ele era colocado fora, ele era exilado à força, né, para que não houvesse um desequilíbrio naquela sociedade. Então, o ostracismo, especialmente, ele era uma política de Estado. Ou seja, se você se destaca demais, você está desequilibrando, né, a harmonia da sociedade. Aí você tem que ficar um bom tempo fora, né, não para aprender a ser gente, né, mas para poder, isso sim, fazer normalizar. com que os outros não se sintam ali diminuídos. Agora, o outro lado, além da ideia de sucesso, né, que é muito marcante também, nós temos, né, dificuldade em lidar com algo que no dia a dia, né, não ficamos assim, né, tão habituados. E é claro, né, essa marca de algo que possa parecer ofensivo, ela vem, né, de várias frentes. Mas acho que, em última instância, né, uma percepção nossa é que essa convivência com o mundo financeiro, ela se dá em larga escala por um desconhecimento. Nós temos uma educação financeira muito precária, né? Nós não tivemos uma preocupação, inclusive, na nossa escolaridade básica, em que essa temática fosse colocada como uma orientação protetiva, né? Isto é, conselhos, sugestões que levassem a um manejo, né, do dinheiro, de maneira que também fosse mais cautelar e não apenas no campo, né, do gasto. Mas, claro, né, de novo, vale muito perceber o quanto que esse é um tema que não sai, né, e não deve sair do nosso cotidiano. Desde aquele primeiro momento em que a gente foi buscar a água e a levou até onde estávamos, em vez de ter de ir até ela, todas as vezes que a sede chegava, até agora, né, o cara que carregava um odre, né, ou um vaso mais bonito, poderia ser olhado também de modo entortado. Nessa hora vale o paraibano Ariano Suassuna, né, que dizia que ao redor do buraco tudo é beira. Né, ao redor do buraco tudo é beira. E um pouco é assim também que a gente tem, né, nesse dia a dia. E eu deixei a tua segunda questão de propósito, né, porque eu esqueci. Não, eu perguntava para você se o ser, se eu sendo mais, eu preciso mostrar menos, ou se eu mostro mais é porque eu sou menos, se há uma relação por aí de... Mas enfim. Eu tive um gosto na vida que foi ter atividade, trabalhar e ter sido orientando doutorado de Paulo Freire. Paulo Freire, que em 2021 é o seu centenário. 19 de setembro de 1921 nasce Paulo Freire. E Paulo Freire, que eu pude em vários momentos ter a companhia, uma das coisas que eu mais apreciava é que se alguém fosse apresentá-lo, tal como, né, algumas pessoas me apresentam quando eu vou iniciar uma conversa, uma palestra, um evento. Sabe como o Paulo Freire era apresentado? Paulo Freire, certo? Isso sempre me Em lembra. vários lugares onde eu estive, em outros países também, né, ao ser anunciado, porque ia fazer uma palestra, uma atividade, se dizia Paulo Freire. O que é que significa isso? Um prestígio que não depende do patrimônio material. Isso não significa que ele não tivesse. Significa que o prestígio não adivinha, né, não tinha como fonte apenas a posse da materialidade. Sem dúvida, a posse da materialidade favoreceu muito também os momentos que pôde fazer o que fez, como tem para mim. E aí, quanto mais você tem uma presença que é entendida como relevante, né, numa comunidade de vida, a necessidade de ostentação, ela fica mais reduzida. E aí você pode ter uma tranquilidade maior para aquilo que na conversa antes com o Caio a gente falava de suficiência. Né? Eu posso ter a suficiência sem, né, o exibicionismo, porque aquilo que faço é entendido numa comunidade como mais relevante do que aquilo que possuo. Né? E nesse sentido, nós temos vários exemplos, né, de pessoas que são por nós admiradas, e são pessoas admiráveis que a gente, em momento algum, chega para ela, como o Caio brincava antes, e pergunta quanto você ganha. Né? Ah, não, eu ganho X, então você pode vir aqui. Não, né? Eu tive uma vez uma experiência que acho que você, né, como ator, né, se lembra, Tarcísio Meira, né, e Glória Menezes um dia desciam as escadas,
do Teatro FAAP, né, que Cláudia, com quem eu sou casado, dirige, descia aquelas escadas, e aí o grupo de pessoas que estava no saguão do teatro viu Tarcísio e Glória descendo. E todas as pessoas que estavam no saguão começaram a bater palma. Batiam palma, e eles foram passando. Tanto faz o que eles tinham de recurso financeiro. Quando a gente lamenta a perda de algumas pessoas, quando a gente pensa, né, no Paulo José, não sei quanto tinha ele. A gente pensa no Tarcísio, pensa no Aldir Blanc, pensa no Moraes Moreira, pensa em pessoas que tiveram para nós uma contribuição tão grande que, olha o que eu vou dizer agora, eu pagaria para ver. Olha só. Em vez de receber, eu quereria pagar para ver. É isso, Teco? É isso. O problema do Cortella é que cada vez que ele fala uma coisa, vai abrindo 10, 12 portinhas ali. É, né? tem esse mundo novo do podcast, do qual a gente ainda não entrou, que é podcast de 4 horas. É. A gente pode fazer. Com o professor é fácil, hein? Porra. Ó, Cortella, o quadro é simples, chama Compra ou Vende. Criptomoeda. Não conheço. Então não compra. Nesse caso, eu só vendo. Ótimo. Um Brunello de Montaltino. Esse eu compro, se alguém quiser, inclusive, me oferecer por um custo reduzido, mais ainda. Nietzsche. Nietzsche eu compro com alegria, especialmente quando ele diz que quando você olha fundo para o abismo, ele olha de volta para você. Maravilhoso. Freud. Freud eu vendo. Vende? Você compra Claro, qual? com alegria. E ainda farei isso com um sentimento tanático. Não porque eu não o aprecie, mas porque Freud tem que ser passado adiante, não é guardar comigo. Muito bom. Joia, ouro. Vendo, né, algo que eu não tenho. Para você ter uma ideia, eu nunca tive fixação nem em relógio. Uhum. Certo? Comida vegana. Eu compro, uma das minhas meninas que é médica, é vegana, né? E embora eu não o seja, eu seja onívoro, meu princípio de alimentação é o que alguns povos têm no mundo, eu como tudo que não me comer antes, ainda assim, né? Eu, sem dúvida, sou capaz de, sem dúvida, comprar e aprecio comida vegana e melhor, né? Sem fazer. A fita demo da primeira música feita por Lady Gaga. Essa fica comigo, essa eu compro e ficaria mesmo, especialmente se for Poker Face. Você fala isso porque vocês sabem que eu gosto de Lady Gaga, né? E mais ainda, essa fita demo tem um valor imenso. Essa eu compro e guardo ainda. E se ela puder autografar, né, eu vou ficar absolutamente encantado. Não tem preço. Paulo Coelho. Paulo Coelho compra, eu não aprecio, né, o modo de escrita que faz, mas alguém que alcança milhões de pessoas, eu nunca comprei, mas quando você anuncia, já ganhei muitas vezes, quando você anuncia, penso sim, né, uma pessoa que tem uma literatura que alcança milhões de pessoas e as encanta, sem dúvida, né, esse valor é algo que merece ser adquirido. Um livro do professor Cortella, e se sim, qual? Alguns eu compro, outros eu vendo. Dos meus 47 livros, tem 5 que eu compraria só para mim. E tem 42 que eu venderia, mas não para ficar sem ele, mas porque esse é o meu modo de vida. Professor, eu já estou estourado no tempo, mas eu só quero terminar com a seguinte questão. Ao longo desse podcast, eu pessoalmente tive encontros muito bacanas aqui com pessoas que admiro muitíssimo e de diversas áreas. Cada um tem uma relação com o dinheiro mais próxima, menos próxima, mais pessoal, menos pessoal, diária, não diária. E ao longo dessa caminhada, entre tantas histórias, sempre um momento bonito é quando a gente fala dos filhos. E cada pessoa resolve essa relação de uma maneira. Na maioria dos encontros, são pessoas que receberam tiveram uma experiência financeira com os pais muito diferente das que oferece para os filhos, por terem sido alguém que mudou a trajetória dessa família, graças ao seu trabalho, seu talento especial, etc. E todos tiveram que lidar com como fazer meu filho valorizar aquilo que o meu pai me fez valorizar, por razões nem sempre filosóficas, né? E sim por razões às vezes práticas. Como é que você vê isso? O que de melhor a gente pode ensinar e deixar para os nossos filhos?
o uso inteligente e, ao mesmo tempo, partilhado do recurso que tem. Aquilo que você acumula porque servirá a você e a tua comunidade imediata de vida, mas, ao mesmo tempo, sem que isso seja colocado de maneira tão restritiva que impeça que você possa fruir o patrimônio que acumulou. Né? De um lado, a recusa ao desperdício e, por outro lado, a recusa ao acúmulo obsessivo, né? Porque as duas coisas elas acabam desequilibrando, né, a relação. Eu recebi dos meus pais não uma herança material, né? Inclusive porque aquilo que meus pais conseguiram acumular na trajetória permanece sob, né, a guarda de minha mãe Emília, que tem 92 anos de idade e continua, né, firme dentro da sua atividade. Mas eu recebi, sim, o patrimônio moral, a educação escolar, né, tudo aquilo que me permitiu que eu pudesse seguir o meu caminho. E meus filhos e filhas, antes de qualquer coisa, aqueles que são filhos gerados e outros, né, que são filhos do coração, que eu acabei incorporando e participando também, né, da criação deles, esses tiveram e têm comigo até hoje uma boa lembrança, né? Talvez fique estranho isso que eu vou dizer, mas até quando eles eram pequenos, hoje todos têm 40 anos de idade, né? Mas quando eles eram pequenos, o meu modo de cálculo para saber se uma coisa tinha um custo elevado ou não era liquidificador. Né? Eu dizia assim, pai, eu estou precisando de um tênis. Eu dizia, quantos liquidificadores custa? Ele dizia, custa o preço de 3 liquidificadores. Eu falei, não pode ser. Não é possível que uma coisa que tem uma natureza técnica tão sofisticada quanto o liquidificador, né, que tem um motor, que tem um investimento de produção, que ele possa ter um valor, né, dividido por 3 em relação a algo que pode ser feito mais automaticamente. Pai, eu queria fazer uma excursão com o meu grupo da escola. Quantos liquidificadores custa? Né? E até hoje, né, eles usam o liquidificador como referência. Né? Eles falaram, pai, a gente vai te dar um presente, né, de aniversário. Você tem algum limite que você acha que não é mais ofensivo? Quantos liquidificadores você acha que você merece, né, nesse aniversário? Eu nunca digo assim 1000 liquidificadores, mas pelo menos uns 100 eu coloco. Boa. Obrigado, meu Papa. A partir de agora. Não esqueça que o atual Papa se chama Mário, né? É verdade. E Mário Bergoglio. Argentino. Os meus avós espanhóis, porque metade da minha família é italiana, outros espanhóis, meus avós espanhóis vieram de Zamora, uma cidade, né, na Espanha, e foram para a Argentina. E foi lá que eles se conheceram. Né? Portanto, poderia eu ter tido também essa ocasião. Mas o Papa escolheu um nome de uma das pessoas mais ricas, né, da Itália no século XIII, que é Francisco de Assis, que é conhecido por ser o santo dos pobres, porque ele um dia brigou com o pai, vocês se lembram disso, achou que ter patrimônio só era pouco, tirou toda a roupa, ficou pelado e doou tudo que ele tinha. Essa é uma das possibilidades. Tem gente que só tira, tem gente que só doa, tem gente que só toma e tem gente que só leva. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos ouviram, Obrigado, participaram mais Cortella. uma vez. Olha, você escreve para cá, tá? Se você quiser, enfim, dar sugestões de convidados, comentários, perguntas, enfim, o que você quiser, as nossas portas estão escancaradas para sua participação. Mesa para 4, @empíricos.com.br, e tem um número, Nelson. Vem aqui fazer a sua participação brilhante. Não, queremos ouvir a sua voz. Ele é tímido. Linda. Não é uma voz do Cortella, mas é uma voz. 11 94146 0690. Repita. 11 94146 0690. Obrigado ao Nelson, Teco, valeu, Caio, valeu. Valeu, professor obrigado. Mário Sérgio Cortella, é sempre um prazer te encontrar. Abraço. Abraço, responde meu e-mail. Um beijo.